Ontem o Bolsonaro sofreu talvez a sua pior derrota em 1 ano e meio de governo, e foi uma derrota não em votação, não foi uma derrota jurídica, foi uma derrota política, a desarticulação. Só que na hora que aconteceu, eu fiz um vídeo aqui ontem com uma análise dos fatos, só que ficou faltando esse detalhe que, olha só, é um grande detalhe que mostra por que tem gente muito desesperada perto do governo Bolsonaro. Olha só. O DEM e o MDB saíram do Centrão, eles representam 63 deputados, só que esses 63 deputados, eles além muito, eles além muita coisa. Por que o DEM e o MDB saíram do Centrão? E eu expliquei aqui ontem que no ano que vem tem votação para a presidência da Câmara dos Deputados e o Rodrigo Maia quer articular para que um de seus aliados seja eleito. E o Arthur Lira, que virou o líder do governo Bolsonaro, ele é do quadrilhão do PP, o Arthur Lira, deputado, ele estava articulando para o Centrão votar sempre com o governo Bolsonaro e para salvar o Bolsonaro de impeachment. Ok. A saída do MDB e do DEM mostra que esses partidos eles estão por aqui com o Arthur Lira e com o governo Bolsonaro e que eles não querem mais nada com eles. E por mais que muita gente tenha em Brasília alinhado o discurso e dito não, a saída deles não representa nada, já ia acontecer em março e tudo mais, não tem problema. Não. Tem um problemão. E a votação do Fundeb, que foi a maior derrota do Bolsonaro em votações desde que ele assumiu, foi na semana passada. Olha só como em menos de 5 dias o Bolsonaro tem 2 derrotas gigantescas. Isso quando todo mundo fala que as coisas estão mornas, 2 derrotas gigantescas. A votação do Fundeb foi a gota d'água, porque esses partidos, o DEM e o MDB, queriam votar o Fundeb e o Arthur Lira ficou falando que não. Só que o governo Bolsonaro é quem não queria votar o Fundeb, aí foi o racha, foi quando eles falaram, não dá para ficar perto do governo Bolsonaro, perto do Arthur Lira. E a derrota é pior porque o governo Bolsonaro tentou isolar o Rodrigo Maia de todas as maneiras nos últimos 6, 7 meses. Saíram várias notícias na mídia, notícias que eu praticamente ignorava aqui porque eu estava vendo que não estava dando certo. Inclusive, de pouco falei disso nos últimos meses. Saíram várias notícias na mídia de que o Bolsonaro estava comprando o pessoal do Centrão, disso eu falei, mas que o movimento principal era isolar o Rodrigo Maia, deixar o Rodrigo Maia para lá e fazer uma articulação Bolsonaro-Centrão, assim, os bandidos todos juntos, né, Bolsonaro e os bandidos do Centrão, juntos com o Rodrigo Maia de lado, para o Rodrigo Maia ficar completamente isolado e aí chegasse a eleição para a presidência da Câmara no ano que vem e o Bolsonaro conseguisse colocar o Arthur Lira, que é quem agora é amigão dele. Deu errado, mas deu muito, muito errado. É por isso a derrota do Bolsonaro que eu vou explicar é por conta dessa articulação para isolar o Rodrigo Maia. Ele saiu 10 vezes mais forte. Então, se o Rodrigo Maia tinha muita força 6, 7 meses atrás, o movimento do Bolsonaro fez o Rodrigo Maia agora ficar praticamente imbatível. Eu vou explicar por quê, mas antes, um segundinho. Você quer ver a casa cair para o Bolsonaro? Eu sei que você quer. Curte o vídeo, mas se inscreve no canal se você não é inscrito. É um segundinho se inscrever no canal e é de graça. O Bolsonaro, ele bombardeia as pessoas com fake news, ele tem muito alcance, ele consegue alcançar dezenas de milhões de pessoas todos os dias com as mentiras dele. Eles distorcem a realidade, ou eles pegam recortes pequenos da realidade para formar uma mentira. E aí eles espalham essa mentira. Então, às vezes, com várias meias-verdades, eles formam uma mentira para enganar as pessoas. A gente sabe muito bem disso, todo mundo aqui deve ter se deparado com várias fake news do governo Bolsonaro nos últimos dias, nos últimos meses e tudo mais. Então, um segundinho você se inscrevendo no canal, você ajuda a gente a quebrar essas mentiras e você ajuda porque o YouTube, o algoritmo do YouTube vai mostrar esse vídeo para mais gente, ele vai entender que o vídeo tá bombando e vai começar a mostrar o vídeo para mais gente que não é inscrita no canal. Essas pessoas entram, têm acesso à verdade, se inscrevem, vai crescendo a coisa. Mais do que isso, você se inscrevendo no canal também ajuda pra gente encher o Brasil de outdoors como esse. Por acaso alguém colocou do lado um outdoor com a bandeira do Brasil, mas não é nosso. O nosso é esse, fora Bolsonaro. A gente vai encher o Brasil de outdoors para fazer propaganda e para furar a bolha, porque falar só para a bolha de esquerda é uma coisa, mas você, fora Bolsonaro, com argumentos, no meio da rua, mostrando os crimes dele, as pessoas que estão passando, elas vão ser obrigadas a se deparar com isso, vão ser obrigadas a refletir sobre isso, e a gente fura a bolha da esquerda, porque não adianta falar só para os mesmos, a gente tem que falar cada vez mais. Então, segundinho, se inscreve no canal e você já ajuda muito. Agora vamos falar sobre isso aí, sobre a derrota do governo Bolsonaro. Olha só, começou em novembro, dezembro, mas começou a se intensificar mesmo no começo desse ano um movimento muito forte dos bolsonaristas para isolar o Rodrigo Maia. Aí eles começaram a fazer o quê? Começaram a pegar partidos que até então eram aliados do Rodrigo Maia e começaram a comprar com cargos, com votos e tudo mais. Elegeram Arthur Lira, que é deputado de Alagoas,
para ser o grande chefão, praticamente o líder do governo Bolsonaro. Ele é o líder informal do governo Bolsonaro, porque formalmente, oficialmente, é o Major Vitor Hugo, que ninguém dá bola para ele. Aí o Arthur Lira começou a fazer todas as articulações do governo. E a primeira articulação do Arthur Lira foi o quê? Pedir cargos. Eu quero cargos para distribuir para os meus amigos bandidos. É isso que o Arthur Lira começou a fazer. E aí o governo Bolsonaro, que não entende nada de patavinas de política, falou, tá bom, vamos começar a distribuir cargos. Começaram e distribuíram mais de 380 cargos para os bandidos do Centrão, aliados do Arthur Lira. E ele foi distribuindo cargo para o PP, cargo para deputado do PSD, de não sei o que, foi indo para vários partidos. Distribuindo cargo para partido, para aliado e tudo mais. Para que eles querem esses cargos? Eu sempre explico aqui, é importante explicar. Porque, rachadinha. A gente sabe disso, o cara coloca um amigo dele lá ganhando 20 mil, mais 10 mil vai pro bolso dele. Todo mundo sabe, a prática da rachadinha existe desde, minha mãe trabalhou na Câmara dos Vereadores de São Paulo, antes de eu nascer, eu tenho 32 anos, antes de eu nascer, ela trabalhou lá. E eu tava falando da rachadinha com ela, esses dias ela falou, nossa, mas não tinha esse nome, mas quando eu trabalhava lá, todo mundo sabia que existia, todo mundo sabia que praticamente mais da maioria dos vereadores tinham funcionários fantasmas e que eles ficavam com salários e os que iam lá recebiam, todos os servidores da Câmara sabiam que tinha essa prática aí. Olha só, 32 anos atrás. Então existe para isso que eles querem cargos. Mais do que isso, os cargos têm verba. Aí o Bolsonaro dá o Banco do Nordeste para um bandido do Centrão. Banco do Nordeste com 40 bilhões por ano de verba. Não. Olha, é dar as ovelhas para a raposa, né? Então é isso que o Bolsonaro está fazendo. Aí órgãos públicos, aí imagina a FUNAI, vários órgãos, imagina qualquer órgão público. O Bolsonaro vai e dá para os bandidos do Centrão. Também deu, olha só, na pasta da educação, uma verba de mais de 50 bilhões de reais para outro bandido do Centrão. Então o Bolsonaro vai distribuindo dinheiro para eles roubarem. Tá. E o Arthur Lira foi extremamente competente em pedir os cargos, mas aí ele tinha que mostrar trabalho, porque para os aliados dele, ele pede os cargos, mas para o governo Bolsonaro, dei os cargos, agora eu quero, entreguei, agora eu quero a troca. Não teve, mas não teve mesmo. Olha que coisa triste para o Bolsonaro. Não teve porque na semana antes do Fundeb, o Bolsonaro teve várias derrotas políticas, várias derrotas em votações. O Bolsonaro não conseguiu, por exemplo, um auxílio para os esportistas, para o Ministério do Esporte não existe mais, mas, enfim, um auxílio para a área do esporte, um auxílio de 1,5 bilhão de reais. Não é nada, deveria ter dado, mas o Bolsonaro está sempre do lado errado da história, o Bolsonaro era contra. O Arthur Lira tentou de todas as maneiras pausar a votação, tentou convencer os amigos dele do MDB, do DEM, dos partidos do Centrão, vamos votar contra. Perdeu. E não perdeu só. Perdeu de 400 a 80. Foi assim uma goleada. Perdeu. Aí o governo Bolsonaro pensou, mas que coisa, irmão. Talvez esse pessoal seja ligado ao esporte. Tá. Aí tentaram, tinha uma votação para que os profissionais da saúde que ficarem doentes no combate à pandemia recebam uma indenização de até 50 mil reais. Não quer dizer que uma enfermeira ficou doente e vai ganhar 50 mil. Eu concordaria. Ótimo, tá lá arriscando a vida, tem que ganhar mesmo. Tá. Não. O governo Bolsonaro é contra. O governo Bolsonaro era contra. Aí o Arthur Lira foi lá chamar os amigos dele, já ganhamos os cargos, agora vamos lá fazer direitinho, vamos fazer com que isso não seja aprovado. A votação é contra, gente, contra. Deu errado de novo. Votar a favor. Outra goleada. Aí falou, que coisa. Aí começaram os trabalhos sobre a reforma tributária do Guedes, que o Centrão já não está querendo muito. Porque a reforma do Guedes é um desastre total, pega muito mal, ainda mais em ano de eleição municipal. Ele quer tirar imposto dos bancos, isso o Centrão adoraria, mas ele quer colocar imposto em livro, imposto na cesta básica, imposto em um lugar que não é para colocar. Aí, o que acontece? O governo não queria que começassem as discussões sobre a reforma tributária, sobre o projeto, sem que os integrantes do governo estivessem na discussão. E os integrantes do governo ficaram tentando barrar isso, e o Arthur Lira foi lá liderar e falou, gente, eu já te dei os cargos, agora dessa vez, pelo amor de Deus, uma vez, façam comigo. Não conseguiram. O Centrão iniciou as discussões sem os governistas. Aí, 3 derrotas em 3 dias.
Aí veio a votação do Fundeb, aí falaram, não, todas as forças na votação do Fundeb, a gente sabe o que aconteceu. A derrota foi tão grande, mas tão humilhante, na primeira votação, no primeiro destaque, foi 380 a 70, que era um destaque do Partido Novo. Aí a derrota foi tão humilhante que o Bolsonaro falou, gente, vamos votar todo mundo a favor e fingir, tentar mudar a coisa e falar que a gente era a favor, vamos mudar. E aí o governo acabou votando a favor em troca, e aí eles tentam falar isso pro gado de, não, vou tomar a favor em troca de um apoio no futuro pro Renda Brasil. Perderam mesmo, só perderam. Aí eles falaram, pô, mas o Arthur Lira é excelente para vender, quer dizer, ele vendeu o peixe dele, pegou os cargos todos. Na hora de entregar os votos, não entregou. Eu não tô falando aqui há muito tempo, o Centrão vende, mas vende o que quiser. Eles vendem tudo, mas eles não entregam. Eles vendem e não entregam produto. E foi o que aconteceu. O Arthur Lira não entregou os votos. E aí o Bolsonaro falou, pô, peraí, o que tá acontecendo? 3 dias depois da derrota no Fundeb, MDB e DEM saem do governo e saem bravos com o Arthur Lira, porque o MDB e o DEM não queriam essa palhaçada toda de ser contra o Fundeb, não queriam. Saíram bravos. E aí o que acontece? Começou a ficar óbvio ontem à noite, hoje de manhã, para os governistas que o Rodrigo Maia, quando ele ficou sabendo que o Bolsonaro, porque o Bolsonaro anunciou na mídia, quando ele ficou sabendo que o Bolsonaro queria isolá-lo, o Rodrigo Maia foi nos bastidores falar com todo mundo como um político profissional deve fazer. Político profissional faz nos bastidores e depois avisa. Tem que fazer o marketing e tudo mais, mas nos bastidores faz, depois avisa e mostra o trabalho feito. O Rodrigo Maia nos bastidores foi lá e conversou com todo mundo, fez toda a articulação, não se isolou, pelo contrário, saiu muito mais forte. Quem está completamente isolado, sem moral nenhuma, tanto com o governo quanto com seus aliados, é o Arthur Lira. E o Arthur Lira, que queria ser presidente da Câmara, que até 4 ou 5 dias atrás, o Arthur Lira, eu tenho certeza que antes de dormir, lá na cama dele, no travesseiro, ele pensava, daqui 1 ano eu vou ser presidente da Câmara. Não vai ser, não. Não vai. Mas não vai mesmo. Agora ele tá mais isolado do que jamais esteve. E o pior, ele ainda tá com aquela fama de alguém que tá sempre defendendo o lado errado, porque ele tá do lado dos governistas. E aí, ele tá do lado tóxico, aquele lado que ninguém quer ficar junto. Então a coisa ficou feia pro governo Bolsonaro. Eles viram que mesmo entregando cargos, mesmo comprando o Centrão, mesmo fazendo de tudo, assim, entregando bilhões, bilhões e bilhões, eles não levaram. Compraram, pagaram e não levaram, não conseguiram os votos. Então não adianta nada você dar cargos pro Centrão e você não levar o que foi prometido, que é o que? São os votos. Aprovar os projetos que se quer aprovar e barrar os projetos que se quer barrar. O Bolsonaro não conseguiu isso. Ele conseguiu apenas votos para, num possível impeachment, ele se salvar. Mas agora, eu pergunto, responde aí, quem garante? Quem garante? Porque se nas outras votações todo o Centrão traiu o Arthur Lira e o governo Bolsonaro, quem garante que numa votação de impeachment também não vão trair? E olha só, na votação para presidente da Câmara, o Arthur Lira fala, mas o Centrão, o bloco do Centrão ainda tem 158 deputados, eu preciso de mais 100 votos, precisa de 257 para ser eleito presidente da Câmara. Eu preciso de mais 100 votos, 99, para me eleger. Mas quem garante que desses 158, todos eles vão votar com o Arthur Lira, que é apoiado pelo governo Bolsonaro? Você garante? Eu não garanto, porque nas votações em que foram necessárias, eles não fizeram. Muitas delas eram votações simples. O caso da discussão sobre a reforma tributária era uma coisa simples, era simplesmente eles não irem. Não vamos entrar nessa sala, vou ficar no meu gabinete aqui. Pronto, no ar-condicionado, feliz, no meu celular, trabalhando em outra coisa. Não, mas eles foram para impor a derrota ao governo Bolsonaro, quer dizer, ele é traído uma vez atrás da outra, até numa coisa que não seria tão relevante, ele é traído, e aí, se a vitória não seria tão relevante, a derrota é muito relevante, porque a derrota mostra que até numa coisa pequena ele é traído. Aí quando a votação é importante, no caso do Fundeb, foi a pior derrota em 1 ano e meio de governo. Então a coisa tá feia. Bolsonaro percebeu, e estão começando a perceber que não tem articulação nenhuma. E eles vão, eu falei ontem, não deu 1 hora, saiu no UOL matéria. Eu acho que o repórter do UOL vê aqui o vídeo do canal. Eu falei, o Bolsonaro vai acabar entregando o Ministério da Saúde para o Centrão. Vai anotando, anota aí, coloca anota, pega uma caneta, anota em um papelzinho e cola assim na sua geladeira. Bolsonaro vai entregar o Ministério da Saúde para o Centrão. Quem falou foi o Thiago. Vai entregar. Tenho certeza, vai acabar entregando, que o preço está ficando mais alto e o Bolsonaro pagou ou não levou, pagou mais não levou, pagou mais não levou. Aí ele vai falar, quer saber, tudo que eu tenho aqui. Vamos ver se agora eu levo. Que é um spoiler dessa série, que se fosse uma série, a política brasileira, eu vou dar um spoiler, eu vou falar o final.
não vai dar certo, não vai, não vai. Então, é isso, é por isso que tem gente que fala, Thiago, você é muito debochado, você tá sempre rindo. Eu tô rindo mesmo, os caras estão se ferrando. Fazem e se ferram. Fazem e se ferram. Tem gente que fala, não vai dar em nada, não vai dar em nada. Tem gente que é pessimista ao extremo. Eu sou bem realista. Eu vou vendo, assim, o cerco fechando com o Bolsonaro em investigação, a articulação política do Bolsonaro dando completamente errado, ele tendo a maior derrota em votações em 1 ano e meio, que foi no Fundeb, e depois a maior derrota política, que foi a saída de 63 deputados do Bloco do Centrão, que já é um bloco rachado, porque mesmo sendo um bloco que tinha 222 deputados, agora tem 158, já era um bloco rachado que, o que adianta você ter 158 deputados juntos, que não votam juntos? Cada um vai para um lado na hora de votar, não adianta nada. E aí o Bolsonaro já gastou tudo que tinha para gastar, imagina alguém que precisa comprar comida. O cara tem 10 reais, ele paga 5, não entrega comida pra ele. Ele paga mais 3, não entrega comida pra ele. Ele paga mais 1, não entrega comida pra ele. Ficou com R$1 no bolso, ele vai dar o último real dele e não receber a comida de novo, vai morrer de fome? É isso que tá acontecendo com o governo Bolsonaro. Só troca 10 reais por bilhões de reais pra eles roubarem e troca comida por votos. Bolsonaro não recebeu o voto e entregou todos os bilhões que tinha pra entregar. A coisa tá feia. Gostou? Curte, compartilha aí, se inscreve no canal. E se quem quiser saber como contribuir com os outdoors, ó que bonito, o link vai estar na descrição, a conta bancária e links como contribuir no primeiro comentário que fica sempre fixado, ou seja membro do canal, clica no botão Seja Membro. Falou!